E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai desvendar Cultura de Oração, do Michael Duque Estrada. Que legal. Um livro que, olha, me deixou bastante pensativo. É mesmo. É. A gente vai explorar a ideia da igreja como casa de oração. O papel central da oração nos tempos de hoje. Bacana. E como a gente pode se conectar com essa força transformadora. É isso aí. Duque Estrada coloca a oração como algo central. Verdade. Não apenas uma atividade extra, mas a própria essência da igreja. Yeah. Ele faz isso de um jeito muito pessoal, Sim. misturando histórias da vida dele, análises bíblicas É. e reflexões sobre os movimentos de oração que estão acontecendo no mundo todo. Exatamente. E antes da gente começar, Sim. não se esqueçam de dar aquele like no episódio. Isso. Seguir o canal. Importante. Ativar as notificações. É, E, claro, compartilhar essa conversa com os amigos. com certeza. E deixe nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver aqui no Fé em Letras. Boa. A participação de vocês é o que faz o canal crescer. Com certeza. Adoramos saber o que vocês estão lendo. É. E quais temas tocam o coração de vocês? Então vamos lá. Vamos. O livro já começa com uma mensagem forte. A igreja como casa de oração. É. Duque Estrada está super animado com o que ele chama de movimento global de oração. E até conta sobre a experiência dele na Casa de Oração Internacional em Kansas City, Legal. onde a oração acontece 24 horas por dia, Nossa! 7 dias por semana. É bacana. E ele não fica só na teoria. Não. Ele traz a história de uma jovem advogada que lidera um ministério chamado Exodus Cry, Aham. que luta contra o tráfico humano. Nossa. É um exemplo real de como uma vida dedicada à oração pode inspirar ações concretas que mudam o mundo. É verdade. Sabe, essa ideia de que a oração era a base de tudo que a igreja faz me fez repensar bastante coisa. E Duque Estrada usa a história de Jesus purificando o templo para ilustrar isso. A minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. A oração não pode ser só mais um evento na agenda, né? Com certeza. Ser casa de oração precisa ser a identidade principal da igreja. É. O alicerce de tudo que ela faz. A partir dessa ideia, Sim. Duque Estrada explora a identidade do cristão em 3 dimensões: filho, sacerdote e noiva. E eu achei essa parte muito interessante. Ele destaca a importância de entendermos Deus como Abba Pai. Ele até conta um momento em que ouviu Deus dizer: venha, pare de tentar me agradar com a sua disciplina. Eu já estou feliz. Nossa. É sobre viver um relacionamento com Deus baseado no amor e não em cobranças. Me tocou bastante. É verdade. Entender essa paternidade amorosa de Deus nos leva à segunda dimensão. Sacerdote. Duque Estrada fala sobre sacerdócio pessoal. Sim. Onde cada um de nós tem a missão de se conectar com Deus através da oração e da adoração. E esses sacrifícios espirituais que ele menciona não são rituais ou coisas exteriores. Não. É sobre entregar nosso coração, buscar intimidade com Deus. Exatamente. É sobre oferecer a Deus a nossa devoção e o nosso tempo com Ele. Essa intimidade nos prepara para a terceira dimensão da nossa identidade. Noiva. E que entra a poesia. É. Duque Estrada descreve o amor apaixonado de Deus pela igreja, mesmo com todas as nossas falhas. Sim. Ele usa a palavra hebraica, refzibá, que significa meu deleite, Que lindo. para ilustrar como Deus se alegra com sua noiva. É uma imagem linda que nos faz repensar nosso relacionamento com Deus, né? Ele nos ama profundamente, se alegra com a nossa presença Sim. e quer nos atrair para mais perto. E falando em sermos atraídos, Duque Estrada também explora a ideia de orar dia e noite. E o que me chamou a atenção O quê? é que ele não está falando de um horário fixo, Aham. mas de uma postura de intensidade, de conexão constante com Deus. É como se a oração se tornasse parte do nosso dia a dia, de Isso. forma natural. É. Vamos respirar. Ele usa o exemplo de Ana, a profetisa que vivia no templo. Sim. Servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, para ilustrar esse estilo de vida. E tem um sonho que ele conta sobre 2 cômodos. A sala do choro e a sala da estratégia, que eu achei incrível. Pois é, um sonho cheio de significado. É. A sala do choro representa a compaixão, Sim. a sensibilidade para as dores do mundo. É onde aprendemos a chorar com os que choram. A nos compadecer das injustiças. E a buscar a Deus com um coração quebrantado. E a sala da estratégia representa o poder da ação. Isso. A sabedoria para planejar e agir de forma eficaz.
Mas o que me deixou pensativo Ok. é que no sonho, a porta da sala da estratégia só abre para quem passa pela sala do choro. É uma metáfora poderosa, né? A compaixão e a conexão com o coração de Deus são essenciais para agirmos com sabedoria Sim. e estratégia. E aí, o que você achou dessa ideia? Graça! Profunda! Já parou para pensar na importância de cultivar a compaixão antes de partir para a ação? É algo para refletirmos, com certeza. E para nos ajudar a construir essa vida de oração. Duque Estrada oferece algumas dicas práticas, como ter um horário e um local definido para orar, criar uma lista de oração e praticar a meditação nas escrituras. É sobre ter intencionalidade, né? É. Cultivar a disciplina da oração. Sim. Permitir que a palavra nos transforme. Exato. E essa transformação não fica só em nós. Não. Duque Estrada compartilha histórias de como a intercessão pode mudar o curso da história, É verdade. trazer cura, libertação e justiça para as nações. Ele cita o exemplo de mais de 15 bordéis fechados no Rio de Janeiro através da oração. Ou seja, a oração tem poder para transformar a realidade. Combater o mal Sim! e trazer a luz de Deus para os lugares mais escuros. E ele nos desafia com a frase: a história pertence aos intercessores. É um chamado para nos posicionarmos como agentes de mudança. Acreditar no poder da oração. E lutar de joelhos pelas causas que Deus coloca em nossos corações. Uau! Que primeira parte inspiradora. O que mais te tocou até aqui? Muita coisa. Acho que a ideia da casa de oração como essência da igreja e a metáfora da sala do choro mexeram bastante comigo. Você? Também. E a história da jovem advogada lutando contra o tráfico humano me mostrou que a oração pode realmente gerar mudanças reais no mundo. Sem dúvida. Tem muito mais. É. Na próxima parte, vamos continuar explorando cultura de oração. Isso aí. E mergulhar ainda mais fundo nesse universo da oração. Fiquem ligados. Até a próxima. É. E aí, pessoal, de volta ao nosso mergulho em cultura de oração. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou a ideia da igreja como casa de oração, a importância da oração como identidade. E o impacto que ela pode ter no mundo. É. Que tal a gente se aprofundar ainda mais? Vamos nessa. Duque Estrada apresenta esse conceito de um estilo de vida dia e noite, que me deixou curioso. E calma, ele não tá dizendo que a gente virar ermitas, não. A ideia é ter uma conexão constante com Deus em meio à correria do dia a dia. É como se a oração fosse um fio condutor que nos conecta a Deus. O tempo todo. Não apenas em momentos específicos. Ele usa essa expressão dia e noite, que aparece na Bíblia, principalmente quando se fala sobre sacerdócio, para ilustrar a intensidade da busca por Deus. E ele traz o exemplo da Ana, aquela profetisa que vivia no templo, Sim. dedicando seus dias e noites à oração. Me fez pensar como seria se a gente realmente colocasse a oração no centro da nossa vida. É uma prolongação e tanto, né? E o mais legal é que esse estilo de vida dia e noite não é sobre seguir um cronograma rígido, Não. mas sobre cultivar uma conexão autêntica com Deus, permitindo que a oração permeie todos os aspectos da nossa vida. Lembra daquele sonho que ele conta sobre a sala do choro e a sala da estratégia? Sim. Que metáfora poderosa, né? A sala do choro representa a compaixão, a sensibilidade para as dores do mundo. É onde a gente se conecta com o coração de Deus e aprende a chorar com os que choram. Exatamente. E a sala da estratégia representa a ação, a sabedoria para planejar e agir de forma eficaz. Mas a porta da sala da estratégia só abre para quem passa pela sala do choro. Isso me fez pensar em quantas vezes a gente age sem antes sentir a compaixão, sem se conectar com a dor do outro. Verdade. Me fez refletir sobre a importância de ter essa sensibilidade antes de partir para a ação. Sim. Mas como a gente coloca tudo isso em prática? Duque Estrada apresenta 3 premissas que podem fortalecer a nossa vida de oração. Quais? A revelação da beleza de Deus, a fome por justiça e a expectativa pela volta de Jesus. Começando pela beleza de Deus. Ele nos convida a contemplar a grandeza, a majestade e o esplendor do nosso Criador. Ele nos lembra que a adoração é a resposta natural do coração, que se depara com a beleza de Deus. E ele usa a imagem dos 4 seres viventes, descritos no livro de Apocalipse, que estão diante do trono de Deus, contemplando a sua glória, declarando sem parar, santo, santo, santo. É a expressão da adoração pura que brota da contemplação, da beleza e da santidade de Deus. Que imagem poderosa. E essa contemplação nos leva à segunda premissa, a fome por justiça. Duque Estrada nos convida a olhar para o mundo com os olhos de Deus. A se indignar com as injustiças, a clamar por transformação e agir para que o reino de Deus se manifeste.
Ele usa dados alarmantes sobre pobreza, fome, exploração e violência para nos confrontar com a realidade e nos desafia a não se conformar com essa realidade, mas a lutar por um mundo mais justo, onde a dignidade humana seja respeitada e os princípios do reino de Deus prevaleçam. Essa parte me incomodou bastante. A gente precisa se mexer. E a fome por justiça nos leva à terceira premissa, a expectativa pela volta de Jesus. Duque Estrada nos lembra que a história pertence aos intercessores, que a oração tem poder para influenciar o curso dos acontecimentos e preparar o caminho para a volta de Jesus. É como se a nossa oração estivesse tecendo a história, abrindo o caminho para o reino de Deus. Ele cita a passagem em Apocalipse 5, onde as orações dos santos são descritas como incenso que sobe diante do trono de Deus e libera a ação do Cordeiro para julgar a terra e estabelecer o seu reino eterno. Que imagem! E aí, como você se sente diante dessas três premissas? Qual delas te inspira mais? Acho que todas elas se conectam, né? A beleza de Deus nos leva à fome por justiça e a expectativa pela volta de Jesus nos impulsiona a agir. E você? Concordo. Acho que a beleza de Deus é o que me impulsiona, me enche de esperança e me faz querer lutar por um mundo melhor. Mas, e na prática, como a gente cultiva essa vida de oração? Duque Estrada mergulha nessa questão do como e apresenta dicas práticas. Legal. Ele começa com a pergunta: a quem oramos? E nos lembra que Deus é Abba Pai. É sobre ter intimidade, romper com a imagem de um Deus distante e punitivo. Ele nos convida a meditar na passagem de João 17, onde Jesus declara que o Pai nos ama da mesma forma que ama o Filho. É um amor incondicional, que nos aceita, nos perdoa e nos transforma. Saber disso muda tudo. Com certeza. E para cultivar essa intimidade, Sim. ele sugere ter um horário e um local definido para orar. É sobre criar um espaço sagrado na rotina, um momento dedicado exclusivamente à conexão com Deus. Ele usa a analogia do namoro, né? Se queremos conhecer alguém profundamente, precisamos dedicar tempo e atenção. É a mesma. Uma coisa com Deus. Exatamente. E para evitar que a falta de inspiração nos impeça de orar, ele sugere criar uma lista de oração. Boa. Pode ser com versículos bíblicos, pedidos específicos, pessoas pelas quais queremos interceder. Essa lista funciona como um guia, né? Nos ajuda a manter o foco e a direcionar os pensamentos. E à medida que nos dedicamos a essa prática, vamos descobrindo a beleza da comunicação com Deus. E além da lista, Duque Estrada destaca a importância da meditação nas Escrituras. Lê a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma carta de amor de Deus pra gente. Ele sugere ler a Bíblia de 3 maneiras. Lendo tudo para ter uma visão geral, estudando para aprofundar o conhecimento e meditando para deixar as palavras de Deus falarem em nosso coração. E você como costuma ler a Bíblia? Eu tento variar. Às vezes leio trechos que me chamam atenção, outras vezes sigo um plano de leitura. Mas confesso que preciso me dedicar mais à meditação. Eu também gosto de variar. Mas, ultimamente, tenho me dedicado mais à meditação, tentando realmente absorver a mensagem, sabe? E tem sido muito enriquecedor. Com certeza. E para finalizar essa parte, Duque Estrada nos lembra da importância da disciplina na vida de oração. Disciplina não como algo rígido. Não. Mas como uma aliada. Que nos ajuda a vencer a preguiça e a falta de foco. É sobre sermos intencionais na nossa busca por Deus. Criar hábitos saudáveis que nos aproximem dele. Exatamente. E aí o que você tem feito para cultivar a sua vida de oração? Quais são os seus maiores desafios? O que te inspira a buscar a Deus com mais intensidade? Nossa, quanta coisa para refletir. Mas acho que o maior desafio para mim é a constância, sabe? Manter essa conexão com Deus no dia a dia em meio a tantas distrações. E você? Para mim também. A correria do dia a dia às vezes nos afasta do essencial. Mas quando paro para pensar na grandeza de Deus, no seu amor incondicional, me sinto renovada e inspirada a buscar essa conexão com mais intensidade. Que legal. Esses momentos de conversa e reflexão são muito importantes para manter a chama da oração acesa, né? Com certeza. E na próxima parte a gente vai explorar os impactos da oração na vida da igreja e no mundo e como a gente pode se tornar agente de transformação através dessa ferramenta poderosa que Deus nos deu. Ansiosa para essa conversa. De leve, você. Já parou para pensar como a sua oração pode impactar o mundo? É algo para a gente meditar. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho em cultura de oração. Já exploramos a igreja como casa de oração, estilo de vida dia e noite, e até dicas práticas para fortalecer nossa conexão com Deus. Agora, na reta final, vamos descobrir como essa cultura de oração impacta a vida da igreja e transforma o mundo ao nosso redor. E o Duque Estrada nos leva para um passeio pela história da igreja, mostrando como os movimentos de oração marcaram diferentes épocas e foram a força por trás de grandes avanços e transformações. Ele começa com o exemplo do avivamento da Rua Azusa no início do século XX.
Você sabia que ele foi precedido por um intenso movimento de oração na torre da mansão de Charles Parham. Interessante. Um grupo de pessoas se dedicava dia e noite à oração e ao estudo da Bíblia, preparando terreno para a poderosa manifestação do Espírito Santo. Incrível, né? É fascinante como a história da igreja está repleta de exemplos de como a oração precede os grandes movimentos de Deus. E Duque Estrada nos desafia a olhar para o nosso tempo com essa mesma perspectiva. Estamos vivendo um momento único com um movimento global de oração que está impactando as nações e preparando o caminho para o retorno de Jesus. E ele destaca a importância da gente entender a oração como uma ferramenta poderosa para a batalha espiritual. Não se trata de ficar brigando com o diabo, mas de nos voltarmos para Deus clamando por sua intervenção, sua justiça e seu poder para vencer as forças do mal. Exatamente. É como se a nossa oração abrisse espaço para que Deus haja para que sua vontade prevaleça. Duque Estrada usa o exemplo de Daniel, que se dedicou à oração e ao jejum durante 21 dias, intercedendo pelo seu povo e buscando a Deus com humildade. E essa postura liberou a ação de Deus, que enviou o anjo Miguel para lutar contra o principado da Pérsia e garantir que a resposta à oração de Daniel chegasse até ele. Nossa, que exemplo poderoso. Mostra como a oração move o coração de Deus e libera sua ação no mundo espiritual e material. E o Duque Estrada nos encoraja a ter essa mesma persistência e fé. Acreditar que a oração pode romper barreiras, derrubar fortalezas espirituais e trazer transformação para nossas vidas, famílias, comunidades e nações. E por falar em transformação, ele também destaca o papel da oração no avanço da missão da igreja. A oração é a chave para que as portas se abram, para que os corações sejam preparados para receber o Evangelho e para que a mensagem de Jesus alcance todos os cantos da terra. Ele usa o exemplo de Cornélio, o centurião romano, que buscava a Deus com sinceridade. Ele foi orientado por um anjo a enviar mensageiros para chamar o apóstolo Pedro. Esse encontro resultou na conversão de Cornélio e sua família, marcando o início da expansão do evangelho para os gentios. É inspirador ver como a oração de Cornélio abriu o caminho para um novo capítulo na história da igreja. Duque Estrada nos convida a sermos parte desse movimento missionário, a intercedermos por aqueles que ainda não conhecem Jesus e a pedirmos a Deus que envie trabalhadores para a sua seara. É um chamado para a gente participar ativamente da expansão do reino de Deus, usando a oração como ferramenta para abrir caminhos e preparar corações. E para finalizar esse mergulho, o Duque Estrada nos deixa com alguns desafios. Orar com base nas promessas de Deus, perseverar na oração mesmo quando a gente não vê resultados imediatos, e ter a convicção de que a oração tem poder para mudar o curso da história. Ele nos lembra que a oração não é um disque Deus, onde a gente faz pedidos e espera que nos atenda magicamente. A oração é um diálogo, uma conversa íntima com o Pai, onde a gente compartilha nossos anseios, confessa nossos pecados, agradece por suas bênçãos, intercede por outros e se coloca à disposição para ser instrumento em suas mãos. É sobre ter a certeza de que Deus nos ouve e se importa com nossos pedidos e age em nosso favor no seu tempo e da sua maneira. E mesmo quando a gente não vê resultados imediatos, podemos ter essa certeza de que nossa oração está sendo ouvida e está produzindo frutos no reino de Deus. Exatamente. A oração é uma semente que a gente planta, e mesmo que não vejamos o broto imediatamente, podemos ter fé de que ela está germinando e que no tempo certo dará frutos. Então que essa conversa nos inspire a cultivar uma cultura de oração em nossas vidas, famílias, igrejas e comunidades. Que a oração seja a base de tudo que a gente faz, a força que nos impulsiona a viver uma vida de intimidade com Deus e a sermos agentes de transformação no mundo. Que a gente se encontre de novo aqui no Fé em Letras para desvendarmos juntos outros livros que aquecem o coração e nos aproximam do Pai. Até a próxima. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Tchau, pessoal.